maioria das casas é construída onde o terreno é estável, o acesso é fácil e a natureza mantém certa distância. Mas as casas deste vídeo ignoram essas regras. Aqui estão 20 casas reais construídas em locais tão extremos que, para muitos, ninguém em sã consciência deveria morar ali. Número 20, Casa do Penedo. A Casa do Penedo é uma das casas mais incomuns da Europa. Foi construída diretamente entre 4 enormes rochas de granito nas montanhas do norte de Portugal. De longe, parece mais uma formação rochosa natural do que uma casa. Ela foi construída no início da década de 1970 pela família Rodrigues como um refúgio rural, não como residência principal. A localização foi escolhida de propósito, longe de cidades, estradas e infraestrutura, em uma área montanhosa usada principalmente para pastagem e energia eólica. Na época, a região era pouco visitada e de difícil acesso. Em vez de remover as rochas, os construtores as incorporaram à estrutura. 2 delas formam paredes externas, enquanto as outras moldam partes do interior. A casa é feita principalmente de pedra e concreto, com janelas pequenas e perfil baixo, inspirada na construção rural tradicional portuguesa. Não há ligação com a rede elétrica, nem aquecimento central ou infraestrutura moderna. A iluminação original era feita com velas e lampiões a óleo, com a instalação de parques eólicos nas colinas ao redor. As estradas melhoraram e o fluxo de visitantes aumentou, especialmente depois que fotos circularam na internet e atraíram atenção internacional. Com o aumento das visitas, os proprietários deixaram de usar a casa, pois começaram a surgir problemas de segurança e vandalismo. Hoje, ela não é mais usada como residência em tempo integral. Embora continue estruturalmente intacta, é importante destacar que nunca foi construída como atração turística ou experimento arquitetônico. Era apenas um refúgio pessoal em um local remoto. Alegações de que teria sido inspirada por filmes de fantasia ou desenhos animados não são confirmadas por fontes oficiais. Casa no Rio Drina. A casa no Rio Drina é uma das mais precariamente localizadas do mundo. Fica sobre uma única rocha exposta no meio do rio Drina, na Sérvia, cercada por águas de correnteza rápida. Não há ponte, estrada ou conexão permanente com terra firme. Foi construída em 1968 por um grupo de nadadores locais que queriam um lugar para descansar durante passeios no rio. Os materiais foram transportados por barco e caiaque, enquanto as partes maiores foram levadas flutuando pela corrente. O rio é conhecido por correntes fortes e mudanças repentinas no nível da água, especialmente em períodos de chuva intensa. A casa é pequena e simples, composta por um único cômodo com telhado inclinado. Nunca foi projetada para moradia permanente. Não possui encanamento, eletricidade ou sistema de ancoragem sofisticado. Sua sobrevivência depende totalmente da fixação na rocha. Ao longo dos anos foi destruída várias vezes por enchentes, especialmente em 2014, e reconstruída praticamente no mesmo formato. O acesso só é possível de barco ou a nado, e apenas quando as condições estão calmas. Em períodos de cheia, torna-se completamente inacessível. Ela é frequentemente vista como um símbolo de persistência e não de praticidade. Não é residência principal e nunca foi oficialmente classificada como tal. Funciona mais como abrigo sazonal e marco cultural. Falling Water. A Falling Water é uma das casas mais famosas do mundo, mas sua localização continua sendo extrema, até mesmo para os padrões atuais. Projetada pelo arquiteto Frank Lloyd Wright e concluída em 1939, foi construída diretamente sobre uma cachoeira no riacho Bear Run, na zona rural da Pensilvânia, nos Estados Unidos. Em vez de ficar de frente para a cachoeira, a estrutura foi posicionada acima dela, integrando o som, a umidade e o movimento da água ao cotidiano da casa. O local foi escolhido deliberadamente. A família Kaufman, que encomendou o projeto, esperava uma casa com vista para a queda d'água. Wright surpreendeu ao colocar a residência literalmente sobre a cachoeira, ancorando-a às rochas ao redor. A construção repousa sobre grandes balanços de concreto armado que se projetam sobre a água corrente. Um grande desafio de engenharia na época.
Com o tempo, surgiram preocupações estruturais e estudos posteriores confirmaram que os balanços estavam sob mais tensão do que o previsto. Décadas depois, foram necessárias obras extensas de estabilização. Viver sobre uma cachoeira significa estar constantemente exposto à umidade, aos respingos e às variações de temperatura. Os pisos de pedra podem ficar úmidos e o som da água correndo é permanente. Hoje, a Falling Water não é mais uma residência privada. Funciona como museu, em parte porque a habitação contínua se mostrou desafiadora. Ainda assim, seu uso original como casa de família é bem documentado. Sua localização é extrema não por isolamento ou perigo imediato, mas porque rejeita a separação entre moradia e força natural. A casa não se afasta da água, ela a habita. Casa na ilha Elidaei. A solitária casa na ilha Elidaei, ao sul da Islândia, é uma das estruturas residenciais mais isoladas do mundo. A ilha é desabitada, varrida por ventos constantes e acessível apenas por barco, e somente em condições favoráveis. Não há estradas, serviços públicos ou população permanente. Muitas vezes, ela é descrita como o refúgio de um bilionário ou um abrigo de sobrevivencialistas. Na realidade, foi construída por uma associação local de caça e é usada sazonalmente por membros que caçam papagaios do mar e fazem a manutenção do terreno. Elidaei faz parte de um arquipélago vulcânico moldado por erosão e tempestades. A casa fica sozinha em uma encosta gramada, sem proteção natural contra o inverno rigoroso. Tempestades do Atlântico podem tornar o acesso impossível por dias ou até semanas. Não há eletricidade, água encanada ou sistema de esgoto. A água precisa ser coletada da chuva e o aquecimento depende de combustível simples. Suprimentos são transportados manualmente e qualquer permanência exige planejamento e autossuficiência. Apesar das condições extremas, a estrutura é bem mantida, mostrando que o local, embora severo, pode funcionar para estadias de curto prazo sob condições controladas. Essa casa representa a habitação reduzida ao essencial, em um lugar onde a natureza dita todas as regras. Casas no deserto. Espalhadas pelo deserto ao redor de Joshua Tree, na Califórnia, existem casas construídas em alguns dos ambientes mais hostis da América do Norte. Entre elas estão residências totalmente fora da rede elétrica, localizadas a quilômetros de estradas pavimentadas ou infraestrutura urbana. Não são ruínas nem instalações artísticas. São residências legalmente construídas. O deserto de Mojave impõe condições extremas. No verão, as temperaturas frequentemente ultrapassam 40 degrees, enquanto no inverno podem cair abaixo de 0 durante a noite. A água é escassa e os ventos podem ser intensos. As casas precisam lidar com controle de calor, armazenamento de água e geração de energia. Muitas dependem exclusivamente de painéis solares, captação de água da chuva e abastecimento transportado. Sistemas sépticos são obrigatórios e os códigos de construção são aplicados mesmo na região remota. O que torna o local extremo é a exposição total. Pouca vegetação, quase nenhum abrigo natural e enormes distâncias entre serviços essenciais. Em emergências, o tempo de resposta pode ser longo, algo reconhecido pelas autoridades locais. Algumas dessas casas são habitadas o ano todo, outras apenas em certas estações. Registros confirmam moradores permanentes, embora a densidade populacional seja muito baixa. Estruturalmente, precisam resistir à radiação UV intensa, à expansão térmica e à infiltração de poeira. Quem vive ali escolhe silêncio, espaço e isolamento, ao custo de conveniência e segurança. A vida diária depende de sistemas que não podem falhar. Essas casas funcionam não porque o ambiente é favorável, mas porque foram cuidadosamente projetadas para sobreviver onde quase nada mais sobrevive. Se você está curtindo esse tipo de conteúdo sobre casas em lugares extremos, já deixa o like. Isso ajuda muito a continuar trazendo histórias ainda mais impressionantes para você.